A paz do Senhor. Você já pensou em traçar plano anual para o seu ministério infantil? Isso mesmo, programação, tema, tudo anualmente. No começo você prepara para todo ano? Não? Será que isso dá muito trabalho? Ah, acho que não vale a pena. Se você nunca pensou em fazer, assista esse vídeo até o final. Eu tenho certeza que você nunca mais vai deixar de fazer um plano anual para o seu departamento. Eu sou a missionária André do canal Uma Kombi é a Missão do projeto Missionários da Alegria. Então, vamos aprender a preparar um projeto anual para o Ministério Infantil? Mas antes, eu quero convidar você para nos ajudar. Sabe como? Se inscrevendo no canal, dando seu like, compartilhando, comentando algo sobre o vídeo. Assim, o YouTube vai entender que esse vídeo é um vídeo importante e vai indicar ele para mais pessoas e mais pessoas poderão ser abençoadas através desse vídeo. Aqui na palavra de Deus diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem estabelecidos. Provérbios 16:31. O livro de Provérbios é um livro que chama muito a minha atenção porque ele nos ensina a fazer as coisas certas, né? A fugir daquilo que pode nos prejudicar. E aqui está falando que eu preciso consagrar os meus planos ao Senhor. Isso significa que eu preciso fazer planos e que esses planos precisam ser consagrados ao Senhor. Consagrar os planos ao Senhor significa nós deixarmos da dependência dele. Senhor, aqui estão os meus planos. Agora, Senhor, a tua palavra diz que os teus planos são maiores do que o meu. Então, Senhor, mostra a tua excelência nos meus planos. Imagine isso dentro do ministério infantil. No início do meu ministério, vocês sabem que eu já trabalhei coordenando tanto ministério infantil a nível de campo como congregação. Durante o tempo que eu coordenei congregação, eu não fazia projeto anual. Eu comecei a fazer projeto anual na primeira vez que eu fui coordenar um campo no Ministério Infantil. E depois disso, eu nunca mais deixei de fazer o planejamento anual. Existe uma diferença muito grande quando nós pegamos um Ministério Infantil para coordenar e não sabemos para que lado vamos, não sabemos que direção tomar. Toda a nossa equipe fica confusa, nós ficamos confusos e quando chega lá no final do ano, nós não fizemos nada, nós não temos nada para apresentar e muito menos se nós olharmos para trás e perguntarmos o que eu ensinei para as crianças, de que forma eu fui útil nesse ministério. E quando chega o final do ano, nós não vamos saber nem o que foi bom, nem o que realmente importou para o Ministério Infantil. Tudo isso por causa da nossa falta de planejamento. Existem algumas igrejas que não trabalham com planejamento anual, que são totalmente contra. Existem pessoas que acham que eu planejo alguma coisa na obra de Deus é porque eu não estou deixando na dependência de Deus para que Deus venha realizar. E é o contrário. A palavra do Senhor diz que até quando eu for fazer uma casa, que é preciso primeiro eu calcular todos os gastos e todo o material para que a casa não fique incompleta, para que eu não pare no meio do trabalho por não dar conta de fazer esse trabalho. Satanás, ele é estrategista. Tudo que ele faz já pensando em matar, roubar e destruir. E nós sabemos que o nosso Deus é um planejador. É tanto que ele fez o que nós mais gostamos de falar para as crianças, que é o plano da salvação. Sabendo de tudo isso, inclusive a criação do mundo seguiu ali um planejamento. Deus não fez o homem antes de criar a terra, antes de criar a água, antes de criar os animais, porque o homem ia necessitar de tudo isso para poder ele sobreviver na terra, diante das características que Deus o criou. Então é importantíssimo o planejamento. Dentro, base de toda essa introdução que eu falei para você, tentando te convencer que o planejamento anual é de Deus, vamos agora para alguns pontos importantes que você deve observar quando você for fazer o seu planejamento anual. Eu falei no vídeo passado sobre quando nós recebemos o cargo, que o pastor coloca a mão na nossa cabeça, e então a nossa cabeça começa a fervilhar de ideias, e eu disse que eu creio que naquele momento ali Deus nos dá já um planejamento do que nós devemos fazer para o Ministério Infantil. Nós só vamos aperfeiçoar aquelas ideias. Baseada nisso aí, eu creio que você, quando recebeu lá o cargo, você já recebeu de Deus alguma orientação para o trabalho que ele entregou nas suas mãos. Mas a primeira coisa que nós temos que escolher e prestar atenção e observar quando nós vamos criar um planejamento anual, é o tema anual que nós vamos escolher. Isso mesmo. Quando eu escolho um tema anual para trabalhar com as minhas crianças, vou ter certeza que elas estão aprendendo algo de Deus. Quando nós trabalhamos a nível de campo, nós vamos observar que existem muitas congregações que o líder infantil não tem experiência nenhuma.
Ele não sabe como ele vai ensinar nenhuma história para as crianças. Ele foi pego ali quase que no laço. Tem muitas igrejas, e eu já coordenei campo, que tinha igrejas assim, que o líder infantil foi a única pessoa que não disse não para o ministério infantil. Porque o resto ninguém queria. Então, uma pessoa totalmente sem experiência, uma pessoa que precisa de ajuda. Como coordenador geral, é meu dever e minha obrigação ajudar e orientar os líderes infantis das outras congregações. Eu não posso ficar ali parado, só observando e mandando mensagem, dizendo, olha, vocês têm que estar aqui na quinta-feira do mês, porque é o encontro de criança, olha, vocês têm que comprar camisa, olha, vocês têm... Não, esse não é o meu trabalho. O meu trabalho é orientar os líderes do campo. O meu trabalho é ajudá-los. O meu trabalho é estar ali disponível, porque eu estou coordenando eles. Isso significa coordenação. E eu preciso, então, coordenar também algumas coisas que eles têm dificuldade. E eles precisam olhar para mim, e ver em mim alguém de apoio, alguém que possa responder às dúvidas, dificuldades deles. Por isso que é tão difícil coordenar campo no Ministério Infantil. Não é só a dificuldade de quando você tem uma camiseta para fazer, mas a maior dificuldade nossa, mas também o maior prazer é você orientar alguém, alguma pessoa, principalmente aquele líder que está começando. Então, pegue primeiro ali, procurem um tema para suas crianças. E esse tema é algo que Deus vai colocar em seu coração, de acordo com a necessidade das crianças. Ore ao Senhor. Às vezes Deus vai colocar no seu coração para você falar sobre Jesus. Durante todo o ano ensinar quem é Jesus. Ensinar durante a vida de Jesus aqui na terra, a passagem de Jesus aqui na terra, né? Os milagres de Jesus, as parábolas de Jesus. Ensinar Jesus como amigo, como advogado, como Senhor. Falar sobre, ou então é sobre o Espírito Santo, ou então sobre missões. E Deus vai dar para você. Deixa eu contar uma experiência minha a respeito dessa questão. Eu já até falei aqui no canal. A primeira coordenação a nível de campo que eu fui coordenar, eu tive essa vontade de fazer planejamento anual. Naquela época não tinha internet, não tinha nada dessas coisas. Mas eu senti esse desejo, ninguém falou comigo, ninguém me orientou a respeito disso, mas eu senti esse desejo no meu coração, isso lá em 1900 e bolinha. E aí, eu fiquei orando e pedindo ao Senhor. Eu pensei, eu quero criar histórias pro ano todo. Eu quero que Deus me dê histórias, eu quero que Deus me dê temas pro ano todo. Isso é muito difícil. E aí, eu morava em uma casa de 2 andares, né? E quando foi um dia, eu orando, e o tempo já estava apertado e não vinha a ideia do tema. E quando foi um dia, eu desci na escada da minha casa, não sei nem quantos degraus era aquilo ali, eu só sei que do começo até o final, Deus me deu o tema. Deus me deu não só o tema, mas Deus me deu 52 histórias, 52 subtemas para poder fazer culto anual e mais temas para fazer culto 4 vezes por semana nas salinhas. Agora você imagine tudo isso descendo uma escada, e o tema foi Mãozinhas Semeadoras. Esse tema, essa apostila, eu vendo ela até hoje, é um e-book já, né, para poder as pessoas usarem, algo que eu vendo porque é algo que ajuda o projeto. Eu me lembro que eu sentei no computador e fui escrevendo. Eu não tinha internet para poder eu comparar, eu procurar, graças a Deus, porque Deus me deu tudo da minha mente, mas eu tinha o computador. Eu fui escrevendo a ponto de me dar problema nas mãos, de tanto que eu escrevi. Eu só saí dali depois que eu fiz todas essas histórias e todas essas programações com desenhos de visuais. E aí, quando chegou lá no dia da reunião, eu estava com todas essas apostilas grossas, com todas essas histórias, e eu dei para as 30 e poucas congregações a história e toda a programação anual. E como que geralmente eu fazia quando era campo? Eu entregava essas programações e dizia, olha, isso aqui foi Deus que colocou no meu coração para você ensinar as crianças. Eu quero pedir a você, você não é obrigada a fazer isso aqui, mas eu quero lhe pedir que faça, porque foi uma visão que Deus me deu para todo o campo. Para que quando chegar no final, nós vamos olhar e vamos dizer assim,
Nossa, nós ensinamos realmente alguma coisa para as nossas crianças. Nós tivemos um norte. Agora, tudo que eu coloquei aqui são sugestões. Você vai aprimorar segundo a inteligência, a sabedoria e a criatividade que Deus te deu. Eu quero ver novidades. Ah, isso aqui é só um norte. E aí, meus irmãos, que coisa linda, né? Você chegava nas igrejas, tava os cultos infantis dos temas, mas cada um com a decoração diferente, cada um de uma forma diferente. Às vezes elas iam apresentar na sede, aí elas iam apresentar lá baseada naquele tema, elas criavam lá teatrinho, historinha. Que coisa maravilhosa você ver tudo isso e saber que Deus te deu isso lá na escada da sua casa. E às vezes a gente quer procurar sempre na internet. E eu digo assim, que Deus sempre quer nos dar coisa nova. E Ele te capacitou, Ele colocou você na frente de um trabalho maravilhoso. E você pode criar sim, né? Esquecer um pouquinho ali, né, as ideias dos outros, embora as ideias sejam maravilhosas, mas pedir primeiro uma ideia única para você, uma ideia que realmente atenda ao seu departamento. Outra coisa, quando você for procurar um tema anual, não procure baseado na moda, não procure baseado naquilo que tem uma decoração mais bonita, mas procure baseado na necessidade das crianças, na necessidade do seu trabalho. Faça uma lista de tudo que vai acontecer no seu departamento. Vai ter EBF, escolha o tema da EBF, vai ter culto nas salinhas, né? Nós vamos falar aqui sobre o culto das salinhas e como que eu, como coordenador, devo fazer a respeito desses cultos na salinha para que realmente aconteça o culto na salinha, as crianças venham cultuar na salinha. Se você me perguntar se eu sou a favor ou contra o culto nas salinhas, depende. Eu quero falar ainda sobre isso aqui, depende muito, muito mesmo. Mas você vai pegando ali a EBF, você já coloca o tema da EBF, você já coloca ali o tema dos cultos nas salinhas. Você é coordenador de campo, não leve nada para a reunião se for para todos os líderes do campo antes da aprovação do seu pastor presidente. Tenha muito cuidado com isso, porque quando nós levamos alguma coisa que o pastor depois não aprova, nós acabamos caindo em descrédito. Então faça tudo correto, seja a sua programação, mostre para o seu pastor. No próximo vídeo vou dar umas dicas para você mostrar para o pastor sua programação de forma que ele venha acolher, apoiar, tá bom? Tudo isso tem uma técnica, né? Tudo isso tem um jeitinho. Depois que você mostrar para ele, você vai ter liberdade de fazer essa reunião geral. Então, por isso que às vezes a gente aconselha primeiro você fazer uma reunião com a sua equipe, né? Primeiro, segundo, terceiro líder, né? Equipe da direção, e depois você fazer uma reunião geral com todas elas. Mas a base das reuniões são sempre essas mesmas. Ou seja, prepare com antecedência, faça o esboço, se possível, faça o esboço para cada pessoa, né? A pauta da reunião para distribuir na reunião. Se você prepara um materialzinho, um brindezinho, um lanchinho gostoso, um lugar apropriado, tempo para poder fazer a reunião, não prolongue demais a reunião também. Tenha sensibilidade com as pessoas que moram longe, não é verdade? Tenha também consideração com os que chegam cedo, porque às vezes nós temos mais consideração com quem chega atrasado nas reuniões do que com quem chega cedo. E entregue totalmente a direção da reunião ao Senhor Jesus. Nós não somos líderes para impor liderança, nós somos líderes para liderar, não é verdade? As pessoas seguem o líder que lidera realmente, não aquele que se impõe. E você vai ver que você vai ser um líder de sucesso. E a sua programação anual vai correr muito bem. No final do ano você vai olhar para trás e vai falar assim: nossa, como Deus me orientou, que coisa linda. Olha que ano produtivo, quantas coisas nós fizemos, que bênção. E tudo isso por quê? Porque você agradou do Senhor, confiou nele os seus projetos e todos os seus planos foram estabelecidos. Que o Senhor Jesus venha te ajudar, tenha coragem, força. O Senhor te entregou uma grande missão. Não desista, não desanime. Deus está com você, Ele vai te orientar. E você vai ganhar muitas crianças para Cristo. Incentivar muitas outras pessoas que estão sob a sua coordenação também a ganhar criança para Cristo. Não deixe de assistir os outros vídeos dessa série. Tenho certeza que vai te ajudar de alguma forma. E não se esqueça, quem ganha uma criança para Cristo, salva a vida inteira. A paz do Senhor, que Deus abençoe você e toda a sua família.